Meu nome é Paulo Cobos. Estou fazendo esse vídeo para falar a respeito de mais uma barbaridade cometida pelo governo Dória, mais uma barbárie, mais um descalabro, um atentado contra tudo que é bom, belo e verdadeiro. O aumento da alíquota de imposto da morte, o imposto sobre herança, também chamado de imposto sobre transmissão de bens em causa mortes e doação. Não importa o nome que esses burocratas dão. O importante é que é um imposto que aproveita a morte alheia e um roubo contra o patrimônio das famílias. Mas antes eu gostaria de desejar aos espectadores um feliz dia de São José. Que dia do trabalho, que parem de comemorar a datazinha sindicalista. Hoje é dia de São José. O mês de Maria começa com o dia de São José, porque Deus é amor. Muito bem. Vamos falar agora sobre o contrário de tudo isso, o ódio. O João Dória resolveu resgatar um projeto 250-2020, proposto por dois petralhas da pior espécie, Paulo Fiorilo e José Américo. Dois petralhas. Qualquer coisa que um petralha propuser, você pode jogar no lixo e prendê-los. Que coisa de petralha. Mas o PSDB e o PT, como eu já expliquei inúmeras vezes, são duas cabeças da mesma serpente. Eles estão juntos na tesoura de Lenin desde o Pacto de Princeton em 93. Tudo comuna. E o João Dória, PSDBista, pega esse projeto e vai sancionar. Vai aumentar a alíquota nesses impostos sobre herança. E eu já escrevi um artigo no Instituto Rothbard, dos irmãos Quioca, chamado Imposto sobre Herança, o pior tipo de tributo possível, imaginável. Podem pesquisar lá no Instituto Rothbard. Esse tipo de tributo sempre é ruim, sempre é extremamente pernicioso, mas durante uma crise, ele é ainda pior. Durante uma pandemia, então, explorando a morte alheia, ele desce ao fundo do poço moral que nós podemos testemunhar aqui na história do Brasil. Vamos começar então falando sobre os efeitos graves econômicos e sociais desse imposto. A primeira coisa é a destruição da família. Economistas como o Peter Klein, lá do Mises Institute, falam que o imposto sobre herança é o Family Wrecking Tax, o imposto destruidor de família. Por quê? É importante que uma sociedade seja subsidiária. Ela não pode ser coletivista, como defendem os socialistas, e nem pode ser pautada por um individualismo atomista, como gostam de pregar os randianos e os libertins. Ela precisa buscar a subsidiariedade voluntária dentro de instituições naturais. E as duas mais importantes são a igreja e a família. O imposto sobre herança afeta principalmente a família. A família é a instituição por excelência onde uma sociedade deve ser construída. Ela é a célula máter. Ela é onde os indivíduos vão buscar suporte e subsidiariedade. Se a família for destruída e se a família não tiver a chance de transmitir os seus recursos numa linha de sucessão dinástica, principalmente no que tange aos bens patrimoniais, ela será destruída, ela será esfacelada. É importante, é mister moralmente que os pais e os filhos suportem uns aos outros. Isso já dizia na Idade Média o cardeal Mercier. E por isso o cardeal Mercier era um grande opositor do imposto contra a herança. Eu falo imposto contra alguma coisa, não é imposto sobre alguma coisa. Vamos parar de eufemismo. O nome correto é imposto contra alguma coisa, porque impostos são destruição. A capacidade de taxar é a capacidade de destruir, já foi dito por algum autor que me foge agora. Plínio, o Novo, na Roma Antiga, chamava o imposto contra a herança de tributum intolerabile, o tributo intolerável, porque nada nos pertence mais do que aquilo que nós acumulamos em vida e aquilo que nós desejamos em testemunho na hora da morte. Ou seja, é o patrimônio da vida de um homem e é o desejo de um moribundo. Como que o governo pode atentar contra essas duas coisas? O que restará no suporte moral da propriedade privada no momento em que nós admitimos uma violação contra o patrimônio de uma vida e o desejo na hora da morte? Nada restará. E é por isso que Karl Marx defendia o imposto contra a herança como uma forma de abolir a propriedade privada, e foi o que Lenin fez em 1918. Mas eu preferia o Lenin do que o Dória, porque o Lenin era bem menos cara de pau do que o Dória. O imposto sobre herança destrói a capacidade de recuperação econômica de uma sociedade. Tudo o que nós temos é herança. Nós vivemos todos de herança. Herança de tudo o que os nossos antepassados lá no Paleolítico caçaram. Tudo que foi inventado. Tudo que foi produzido em termos intelectuais e materiais.
A sociedade hoje vive dos empresários do passado que disponibilizaram capital, recursos, na forma de invenções, de mineração, de instalação de sistemas de comunicação. Nós vivemos de tudo isso. E a formação disso, que nós chamamos de formação bruta de capital fixo, depende da herança. O empresário vai passar para o filho aquilo que foi construído. Não pode ser depredado e abocanhado por um governo, mas tem que ser repassado para um novo administrador, para um novo empreendedor, de preferência alguém da confiança do seu antecessor. Por isso, é muito importante para uma economia a existência de empresas familiares, que vão passando de pai para filho. Assim como é muito importante para a sociedade que o patrimônio imóvel de uma família seja integralmente repassado para os filhos, de forma que eles possam evoluir, construir uma dinastia familiar. É isso que vai permitir, por exemplo, que os filhos progridam na vida. Isso que vai incentivar, como nos lembra o economista Joseph Schumpeter, que os pais trabalhem e acumulem capital em vida, porque se eles não puderem passar para os filhos, eles vão preferir consumir tudo. E o consumo é a destruição de recursos. O importante é a poupança, é a produção e a poupança. Então todos nós vivemos desse capital fixo que é passado de geração para geração. O imposto contra a herança destrói todo esse mecanismo econômico e esses incentivos para a produção. Além disso, como nos lembra o grande economista Ludwig von Mises, esses caras que você tem que ler, entendeu? Vai, esquece esses youtubers de esquerda, vamos ler Mises. Ele disse o seguinte: se o governo aumenta os impostos em cima do capital fixo, dos bens imóveis, das empresas, o que o empresário vai fazer? Vai converter todos esses bens de capital em ativos líquidos. Ou seja, vai colocar todo o dinheiro em conta corrente, onde ele possa transferir facilmente e escapar à taxação. Ou seja, vai ter menos recursos disponíveis para as operações empresariais que compõem a economia real. E vai ter mais dinheiro em conta corrente, o que é mais poder para os bancos. Isso faz com que haja uma discrepância entre esse capital disponível para empréstimo e o capital real na economia, o que necessariamente vai aumentar a taxa de juros. Ou seja, o imposto contra a herança vai fazer com que os atuais detentores de capital, os grandes milionários como o João Dória, os grandes capitalistas, os banqueiros amigos do João Dória, todo mundo lá do LIDE, etc., eles vão ter uma enorme taxa de retorno à custa do pobrezinho, que não pode nem manter aquilo que construiu durante a vida. Os pobres não vão poder subir na vida, porque aquilo que os pais acumularam vai ser abocanhado pelo governo. Ou seja, o imposto contra a herança é um imposto estamentizador, se é que existe essa palavra. Ele transforma a sociedade móvel numa sociedade estamental, onde não existe mais a possibilidade de alguém subir de classe social. Porque a subida de classe social se dá principalmente com o acúmulo intergeracional de riqueza. Vocês estão entendendo o alcance disso que eu estou falando? O João Dória me lembra o Shylock. Sabem quem é Shylock? É um personagem de Shakespeare, na peça Mercador de Veneza. Ele faz um empréstimo para um sujeito e cobra um pedaço da carne dele, rouba o corpo dele, porque ele era um emprestador inescrupuloso, o Shylock. O que o governo está fazendo conosco? Tomando de nós, ele é pior que o Shylock. Desculpa aí para o Shylock por compará-lo com o Dória. O Dória faz pior. Ele nem nos deu nada, ele nem nos emprestou nada. Ele simplesmente quer arrancar a nossa carne durante uma crise para que nós emprestemos para o governo. O mesmo governo que nos oprime quer arrancar a nossa carne como um empréstimo e diz que isso é para conter o coronavírus. Você não tem vergonha na tua cara? Como eu disse, esse tipo de imposto é ainda pior durante uma crise. Por quê? O fato é que existem pessoas morrendo de Covid, existem pessoas morrendo de morte violenta por causa dos bandidos que o Dória soltou, existem pessoas morrendo por falta de hidroxicloroquina que o Dória proibiu, e existem pessoas morrendo de fome, de depressão, de suicídio e de imunodepressão por causa da quarentena que o Dória impôs. Resultado, tem muita gente morrendo. Menos talvez do que o governo diga, mas tem muita gente morrendo. E o Dória desce a esse nível, a esse fundo do poço moral, explorando a morte alheia para nos cobrar impostos. Já que tem mais gente morrendo, vamos taxar a herança. Vamos taxar a transmissão de bens por causa mortes. Isso é vergonhoso. Isso é uma das coisas mais imorais que eu já tive o desprazer de presenciar na minha vida.
E é justamente durante uma crise que as pessoas têm que manter tudo que elas pouparam. Por quê? Porque pais idosos estão perdendo os filhos que o sustentavam. Filhos estão perdendo o pai que trazia renda para a família. A mulher está perdendo o marido que trazia o pão para casa. E aí o que o governo faz? Rouba desse povo. Quando eu falo governo, pessoal, estou falando do governo Dória, tá? Não do Bolsonaro. Fique bem claro isso. Roubam. O governo do PSDB no estado rouba essas pessoas que estão precisando, que perderam parentes que traziam pão para casa. O governo vem ainda e rouba esse dinheiro. Onde é que está o povo em armas? Vamos seguir o exemplo de Michigan. Vocês viram o que aconteceu em Michigan? O povo pegou em armas e ocupou o equivalente à Assembleia Legislativa deles. Isso os americanos têm de bom. Eu sou um grande crítico dos Estados Unidos, mas isso os americanos têm de muito bom. Eles pegam em armas e enfrentam o governo. Eu acho isso maravilhoso. Aqui não. Aqui só tem os libertários da direita e os bolsominions lutando contra a tirania do Dória, e tá cheio de libertim de esquerda, fãzinho do Rafael Lima, que ainda vem criticar quem tá lutando e não fazem nada. É vergonhoso. Shame. Lembra do Game of Thrones lá? Shame, shame, shame pra vocês. Outra coisa, se a pessoa quer realmente se isolar voluntariamente durante uma pandemia, ela tem que ter para onde ir. Eu tenho um professor que está no grupo de risco e que foi para uma chácara no interior de São Paulo. Graças a Deus ele tem uma chácara. A maioria das pessoas não tem. Agora, o governo vem e taxa bens imóveis quando as pessoas precisam de mais bens imóveis para poder se isolar, inclusive internamente. O governo cria um imposto que faz com que os imóveis sejam ainda mais apinhados no momento em que as pessoas precisam manter um distanciamento. Não é totalmente nonsense? Não, porque o governo não está preocupado, o Dória, o PSDB, que trabalham para a China, não estão preocupados com a sua saúde. Eles querem que você morra mesmo assim, eles te taxam, né? Quanto mais gente morrer, mais transmissão de bens por causa de mortes, mais imposto, mais renda para esses inescrupulosos. Não posso falar as palavras que eu gostaria, os palavrões de baixo calão, porque, né, você sabe como é que funciona, ameaças de prisões, etc. Pois é. Durante uma pandemia, quando as pessoas precisam mais do que nunca das suas poupanças. Aliás, por falar em pandemias, foram os impostos que causaram pandemias. Isso quem nos mostra é o grande economista Murray Rothbard, que dá nome ao único instituto anarcocapitalista no Brasil. Murray Rothbard nos mostra que antes de acontecer a crise da peste negra no século XIV, aconteceu uma crise de expansão do Estado, dos Estados nacionais. Antes disso, havia feiras livres, comércio livre, sem imposto, a feira de champanhe, até que chegou Filipe IV, o Belo, e taxou todo mundo. Taxou os lombardos também com impostos sobre vendas e assim por diante. Isso acarretou uma enorme crise econômica na Europa. E foi essa crise econômica que gerou uma queda no padrão de vida e, consequentemente, uma maior suscetibilidade às pestes. Por exemplo, a peste bubônica. E aí o governo aproveita o desespero da população para se expandir. E aí eu recomendo um artigo escrito pelo Robert Higgs, que é um dos melhores cientistas políticos da atualidade, que sabe da história. Ele fala a respeito da política econômica das crises. O governo aproveita o desespero da população de uma maneira oportunista, covarde, e cria agências reguladoras, impostos, medidas totalitárias e ditatoriais. E depois a pandemia, a crise, seja lá o que for, passa. Mas a expansão da burocracia, do peso do Estado, dos impostos, continua. É valvular. Vocês não vão se livrar. Quando o coronavírus acabar, o impostinho do Dória e dos seus amiguinhos petistas vai continuar e você vai ficar pagando. E isso vai fazer com que nós estejamos mais suscetíveis às crises futuras, porque, como eu disse, diminui o padrão de renda. Tanto é que no livro A Distant Mirror, um espelho distante, da historiadora Barbara Tuchman, uma das maiores historiadoras do mundo, ela fala que o século XIV foi acometido pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. E diferente da tradição que qualifica os cavaleiros como peste, fome, guerra e morte, a Barbara Tuchman atribuiu ao terceiro cavaleiro os impostos. Então ela dizia que são 4 cavaleiros do Apocalipse.
a fome, a peste, a guerra e os impostos. Ela foi brilhante ao nos apontar isso. Vocês vão continuar defendendo, então, que o Dória taxe as famílias, tire das famílias os recursos que elas podem usar para se proteger, para se bem alimentar, para reinvestir nas suas empresas que estão em crise por causa dessa quarentena que não acaba nunca. Não acaba nunca porque esses caudilhetes, como o Bruno Covas, ficam adiando, já falei, eles não têm palavra. E aí eles pegam o seu dinheiro para coisas muito importantes, como, por exemplo, pagar artistas comunistas e maconheiros para ficar cantando músicas de gosto questionável na internet. É isso que eles fazem com o seu dinheiro roubado. É isso que eu tinha para dizer. Agora pensem o seguinte, antes de me criticar, antes de falar que eu sou um gordinho doido, o que vocês andam vendo na internet? Pessoas que defendem esse governo do Dória? Pessoas que defendem imposto? Vocês ainda estão nessa? Lembre-se do que está escrito na Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 15. Vigiai, para que vocês não andem com nécios, com estúpidos, andem com sábios, pois os dias são iníquos, os dias são difíceis, como nessa crise. Por isso eu recomendo que vocês, durante essa quarentena, assistam quem realmente defende a sua liberdade e está baseado na sólida ciência econômica e na moral absoluta. Por exemplo, o Instituto Rothbard. Eles têm os melhores artigos escritos que eu já vi sobre o coronavírus. Muitos deles, os melhores. Entrem no Instituto Rothbard e leiam tudo que eles publicaram sobre coronavírus para você fugir a essa doutrinação da Globo, desses lixos todos. E, finalmente, libertários, o que vocês estão fazendo? Nós temos o maior atentado às nossas liberdades da história do Brasil e vocês estão fazendo o que da vida? Criticando os bolsominions porque eles estão fazendo o que vocês deviam fazer e não fazem? Lembre-se do que disse o Fausto em Goethe. Vocês só vão atingir os corações alheios se vocês acreditarem naquilo que estão falando. Se vocês não acreditarem na liberdade, vocês vão pregar liberdade com que moral e com que eficácia? Eu acredito na liberdade. É por isso que eu estou aqui dando a cara, apesar de todas as ameaças que eu sofri, de governo, de imprensa, da desgraça toda, e apesar das críticas lamentáveis e estúpidas dos libertins. Mas a guerra continua e eu agradeço aqui a minha equipe técnica, que é o grande Fernando Quioca. Valeu. Grande abraço.